A gente está de volta e fala agora sobre a reforma da Previdência. Veja o que deve ser entregue na proposta do governo encaminhada ao Congresso. Pelo texto, a idade mínima vai ser de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com um período de 12 anos de transição. Hoje, o trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Por idade, 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição, e pela fórmula 8696, que une idade e tempo de contribuição. Se a soma dos dois chegar a 86 para as mulheres e 96 para os homens, o trabalhador pode se aposentar. Alterar o sistema é a prioridade do governo federal desde o período da transição, entre novembro e dezembro do ano passado. Foi em dezembro, por sinal, que o então deputado Rogério Marinho foi nomeado secretário especial da Previdência do Ministério da Economia. O teto do INSS é hoje de R$ 5.800. Já o servidor público, que tem sistema próprio, se aposenta com o valor do último salário que recebeu. No Congresso, a proposta começa a tramitar pela Câmara e, se for aprovada, segue para o Senado. Nas duas casas, precisa de pelo menos 3/5 dos votos, 308 na Câmara e 49 no Senado, em 2 turnos de votação. Sobre a proposta da Previdência, eu conversei com o jurista, Dr. Kiyoshi Arada, que destacou a idade mínima para a aposentadoria e a expectativa do mercado para a retomada da economia. Veja a entrevista. O NGT Notícias de hoje discute a reforma da Previdência, o pouco que se sabe sobre ela. Ao meu lado, o doutor Arada, que vai nos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, a tão esperada reforma da Previdência. Doutor Arada, a gente sabe pouca coisa. Foi anunciado aí a idade mínima para a mulher e para o homem, diferente, e um pouco aí a redução, o prazo, né, de implementação dessa nova idade é um pouco menor do que a reforma apresentada aí pelo Temer. O que o senhor achou? Não, eu acho que a reforma apresentada pelo Temer, embora demorasse muito na transição, 20 anos contra 10 anos do atual projeto, era superior. Ele partia de um princípio básico, que era a fusão da previdência privada com a pública. A pública é aquela previdência que está causando todo esse déficit e está sendo carreada por conta da previdência privada, que não é verdade, não é? Na pública, você vê que os funcionários se aposentam com 39.400, né? Ao passo que o setor privado aposenta-se no máximo com 5.783 e alguns centavos. Então, a mola da Previdência a reforma da Previdência era unificar as duas previdências. Evidentemente, com certo temperamento. Não tem sentido, por exemplo, equiparar os militares das Forças Armadas ao servidor público em geral, porque exerce uma função completamente diferenciada. Não tem hora extra, não pode sindicalizar, precisa ficar no regime de prontidão em determinados momentos da vida nacional e assim por diante. Então, fazendo esse temperamento, o resto deveria unificar, o que não está acontecendo na presente reforma. Perdeu-se muito tempo com essa disputa política entre a ala comandada pelo ministro Paulo Guedes, que é um estatista, e a área política comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni, né? Consumiu praticamente 1 mês e meio do tempo precioso para tocar essa reforma, né? Finalmente, o presidente Bolsonaro, saindo do hospital, ele bateu o martelo em cima da tese sustentada pelo ministro da Casa Civil, ou seja, 62 anos para a mulher e 65 anos para homem, com uma transição de 10 anos para a mulher e 12 anos para os homens, né? Então, a idade inicial, se aprovado o projeto neste ano a mulher poderia se aposentar com 56 anos e o homem com 60 anos, até chegar ao 1029, mulher com 60
2 anos, e o homem chegar em 2030 com 65 anos. Toda a reforma de previdência foi feita assim, a toque de caixa, para curar a dor de barriga do momento, nunca com a visão do estatista. Se tivesse feito isso há 35 anos atrás, não precisava ferir o direito adquirido de ninguém. Então, o regime ia entrar em vigor para aqueles que se filiarem à Previdência a partir da aprovação da emenda, e não pegar o carro andando. Você já está com 25, 30 anos de contribuição, veio uma emenda dessa, pega você de surpresa. Agora, para atenuar o princípio do direito adquirido, que é uma cláusula pétrea, ele vem com a chamado pedágio, né? Regime de transição. Né? Mas o regime de transição é uma confissão da violação do direito adquirido, né? Que deveria entrar em vigor só daqui para frente, e não pegar as pessoas que estão já no sistema, no regime atual. Por causa disso, se a proposta demorar muito no Congresso Nacional, o tiro vai sair pela culatra. Em vez de economizar, vai aprofundar o déficit, porque muitas pessoas que já têm 30 anos, mulher, 35 anos, o homem de contribuição, irão protocolar pedido de aposentadoria. E aqueles que ainda não conseguiram 30 e 35 anos, vão também protocolar o pedido de aposentadoria, porque a proposta faculta, nos 2 primeiros anos de vigência do novo regime, aposentar-se no regime atual, desde que eles tenham uma idade mínima. Não é? Então, para aqueles que têm 29 anos, por exemplo, a mulher, ela pode requerer aposentadoria hoje, se aprovada a emenda, pagando um pedágio de 6 meses para cada um ano faltante. Então, está faltando um ano, então precisaria contribuir mais meio ano. E assim por diante. Então, se demorar muito essa discussão, pode acontecer aposentadoria em massa, né? E, doutora Arada, a gente está observando, né, que justamente por essa demora, né, esperava-se aí que em 6 meses o Congresso analisasse a proposta, votasse a proposta. A gente vê que o mercado não está respondendo, né? O PIB, a expectativa do PIB de 2018 foi estagnação, 1,18%. Agora, a expectativa para o próximo ano, para 2020 e 2021, é 2,5%. Na verdade, se a reforma for aprovada, não seria mais, a economia não ia deslanchar, pelo menos era isso que o governo vende, né? Que com a reforma da Previdência, a economia deslancha. É isso mesmo? Não há dúvida. Essa reforma da Previdência, evidentemente, é necessária. Como demorou tanto, nós temos que curar a dor de barriga do momento. Né? Então, a reforma causa impacto positivo interno e externamente. Só a notícia de que o governo está disposto a tocar a reforma da Previdência celeremente já despertou uma boa vontade do mercado financeiro internacional e dos empresários internacionais que pretendem fazer a aplicação do capital aqui no Brasil. Entendeu? Então, esse novo governo, dando continuidade àquilo que o presidente Michel Temer fez, colocou a economia nos trilhos. Como diz o presidente Temer, nós asfaltamos o caminho para que o novo governo possa trilhar com tranquilidade. Isso é verdade, porque quando o presidente Temer assumiu o governo, nós estávamos mergulhados num PIB negativo um ano atrás do outro. Não é? Isso acabou, ele conseguiu zerar o crescimento negativo e começou a dar sinais de crescimento gradual a cada ano. Não é? E o presidente Bolsonaro pegou a economia nesse estágio de recuperação de crescimento. Não é? Doutora Arada, me diz uma coisa, mas também a reforma da Previdência aí, para ser aprovada pelo Congresso, não vai ser fácil não, né?
não vai ser fácil. Precisa haver um entendimento entre prefeitos e governadores que só irão apoiar a proposta se eles tiverem benefícios. Então, o governo federal está contabilizando os ganhos com a implantação da reforma, mas não está levando em conta o que vai sair dos cofres da União para atender os interesses dos governadores e prefeitos, que certamente irão condicionar o seu apoio ao benefício aos seus estados e seus municípios, né? Como sempre tem acontecido. Esse jogo de interesse não vai acabar, né, da noite para o dia, como se dizia no começo do governo, né? Quando eu digo troca de interesse, não se trata de interesses escusos. Em um país pobre como o nosso, em desenvolvimento, as necessidades públicas são infinitamente maiores do que as possibilidades de receita. Daí, o interesse de cada governante de puxar um pouquinho de recursos financeiros para o seu Estado, né? Isso é normal. Então, é o que chamamos de jogo de interesse. Claro, e é a política aí que vai fazer realmente esse acordo. Mas o senhor acredita que esse ano, finalmente, o Brasil vai ter uma reforma da Previdência? Eu acho que sim, porque a população como um todo está vendo com muita simpatia essa reforma da Previdência, que realmente é urgente, sem a qual a economia poderia entrar em estagnação, né? O senhor acha que a população brasileira está ciente mesmo que a reforma da Previdência é essencial? Ou, mais para frente, a gente vai ter problemas aí, sindicatos falando com os trabalhadores e os trabalhadores aí mudando a opinião sobre a urgência dessa reforma da Previdência e atrapalhando aí o andamento no Congresso? A população em si pode não estar muito satisfeita com essa reforma, embora tenha consciência de que algo deva ser feito. Mas os empresariados, em geral, com certeza, estão aplaudindo essa reforma, né? Porque exatamente o sucesso da atividade econômica desses empresários depende de uma reformulação do sistema previdenciário. Doutora Arada, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!